Salve galera, mais um dia aqui no canal Só Precisando de UFC. Eu sou o Luizito para falar do que de Libertadores aqui, meus amigos. E Luizito, estou aqui para falar sobre a Libertadores, os jogos de volta aí da primeira fase da competição aí. No caso aí definindo aí as três equipes que avançaram para a segunda fase, né? Lembrando que já na próxima semana teremos aí os jogos da segunda fase da competição. No caso, na última terça-feira, dia 14, tivemos o duelo entre Nacional do Paraguai contra Sport Huancayo do Peru, né? No caso, no primeiro jogo a equipe peruana havia vencido por 2-1. O Nacional precisa fazer 2 gols diferentes para avançar para a próxima fase, e foi isso que aconteceu. No caso, quem saiu na frente foi a equipe do Sport Huancayo, né? No jogo, uma bela cobrança de falta ali do Donald Milan, abrindo o placar. Depois, na segunda etapa, o Nacional fez os 3 gols ali que precisava para avançar para a próxima fase, né? No caso, aí, com gols do Cristian Domingues, o Roberto Matias, e nos minutos finais ali, aos 53 minutos da segunda etapa ali, o David Manuel Montiel fez o gol da vitória do Nacional, garantindo a equipe na próxima fase da competição. Na quarta-feira tivemos o duelo entre o El Nacional do Equador contra o Nacional de Potosí, né? No caso, o primeiro jogo, a equipe equatoriana já havia vencido por 6-1, né? No caso, só apenas ali cumprir tabela ali, garantindo de fato a sua classificação para a próxima fase, né? No caso ali, no placar agregado ficou 9-2, né? E nesse jogo em questão venceu por 3-1 a equipe boliviana do Nacional de Potosí, né? Com gols ali do Norman Arroyo na primeira etapa. Ainda no final da primeira etapa o Madison Santos fez o segundo gol do Nacional, do El Nacional. Ainda na segunda etapa ali o Cristaldo diminuiu para o Potosí. E nos minutos finais ali o Brian Palacios fez o terceiro gol do El Nacional no jogo, garantindo a equipe equatoriana na próxima fase da competição. E fechando os duelos da primeira fase, tivemos o duelo entre Zamora e Boston River do Uruguai, né? No caso, no primeiro jogo a equipe uruguaia havia vencido por 3-1 e conseguiu aí novamente vencer o Zamora, no caso dessa vez fora de casa por 1-0, aí, no caso um gol do jogador uruguai experiente aí, Jonathan Uretaviskaya, aos 20 minutos da primeira etapa. Ainda no segundo tempo ele teve as expulsões ali, no caso 1 pelo lado do Boston River e 2 pelo lado do Zamora, mas terminou assim com a equipe uruguaia que estreia nessa competição aí, avançando para a segunda fase do torneio. E com os resultados em questão, vamos aqui para os jogos da segunda fase, já começa na próxima semana. Mas aí teremos a estreia aí de 2 clubes brasileiros, né? No caso o Atlético Mineiro e o Fortaleza. No caso aqui, abrindo os jogos de ida da segunda fase, né? Teremos o duelo entre o Nacional do Uruguai contra o Sport Cristal, né? No caso o primeiro jogo no Paraguai e o segundo no Peru. Também na terça-feira, dia 21, teremos o duelo entre Curicó Unido do Chile contra o Cerro Porteño. Na quarta, teremos o duelo entre o El Nacional do Equador contra o Independiente Medellín da Colômbia. O Boston River do Uruguai recebe a equipe do Huracan. E na Venezuela, né, no caso, o Atlético Mineiro enfrenta o Carabobo às 21h30. E fechando os jogos de ida, temos o Magallanes do Chile contra o Always Ready da Bolívia. O Deportivo Maldonado contra o Fortaleza, né, no caso aí o Lion fazendo a sua estreia fora de casa no Uruguai. E fechando os jogos de ida, no caso, teremos Universidade Católica do Equador contra Milionários da Colômbia. No caso, aí teremos aí os 2 duelos entre equatorianos e colombianos nessa segunda fase da competição aí, que vocês estão achando esse início de Libertadores aí. E no caso aí, teremos as estreias de Galo e Fortaleza. Será que as 2 equipes vão avançar para a terceira fase, né? Lembrando que a partir dessa fase aí, as 4 últimas equipes ali que irão compor os 32 clubes na fase de grupos da competição, né? No caso, lembrando que as equipes que vêm nessas fases eliminatórias vão ficar no pote 4 ali no sorteio. E as equipes eliminadas na terceira fase vão para a Copa Sul-Americana. E obviamente você acompanha tudo aqui no canal só para você do UFC, porque aqui a Libertadores tem muita procedência. Valeu!